aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, também ama os quadrinhos. Então, se você chegou aqui de paraquedas e gosta desses assuntos, deixa teu like, se inscreve e simbora falar um pouco sobre isso. Eu fiz aqui um título bem clickbait, mas eu quero questionar algumas questões e aí a gente vai acompanhando aqui, vamos aqui juntos nessa toada, para juntamente, né, eu e você, você e eu e você e eu, a gente pensar em um conceito de colecionador que não seja tão engessado e tão inflexível e tão rígido, a ponto de nos colocar muitas vezes em um lugar de, então eu não sou colecionador, porque eu não faço isso, nem tenho aquilo, né? Porque assim, eu estava pensando sobre isso por quê? Porque eu estava pensando sobre um outro assunto que eu quero abordar aqui no canal, que é o spoiler sobre reviews de quadrinhos. E aí eu fui vendo as edições e tudo, aí eu pegando assim nas minhas coisas, eu pensei, cara, as minhas edições, a minha coleção, ela é muito a minha cara. Ela é... Tudo aquilo que eu tenho foi escolhido minuciosamente ali, com cuidado. Principalmente a minha coleção de 2016, 17 para cá, que foi a coleção da qual eu fui montando após voltar aos quadrinhos, depois de um hiato de pelo menos uns 5, 6 anos que eu fiquei sem ler e ter quadrinhos na minha casa. Portanto, eu vi que muita coisa havia mudado e que até o conceito de colecionador havia ficado muito mais definido, ou pelo menos muito mais escancarado. Porque até então, na minha época, era a época dos formatinhos, então você não se chamava de colecionador. Você, assim, eu era um garoto que gostava de ler gibi, lia o formatinho da Abril, depois guardava numa caixa de papelão e se embora aviões. Acabou-se a conversa. Acabou-se, tá aí. Isso me tornava menos colecionador ou mais colecionador? Para aquela época, eu não era colecionador. O colecionador naquela época, ele colecionava, ele guardava, ele expõe o que ele guardava. Mas também muita gente que tinha muitas dessas edições, coleções inteiras completas, não estava se importando muito com a noção de expor. Eu estava tendo um pensamento de que muito do que a gente entende por coleção e exposição da coleção, para a gente antes da internet, né, assim, pré-internet, muitas vezes o que a gente tinha de referência de exposição em quadrinhos, ou era a biblioteca, ou era uma comic shop, né, uma gibiteca, uma gibiteria. Aqui na nossa cidade nós temos muitas, né? Gibiteca Ravena, Fanzine, Revista e Companhia, Reboot Comics, Gibinando, a gente vai ter agora a banca do Seu Alzi. Assim, a gente tem uma variedade. Faltou citar alguma? Ai meu Deus, tomara que não alguém arrancar meu couro. Então, quer dizer, a verdade seja dita é que a gente olhava para essas prateleiras e ficava encantado e pensava, poxa, eu poderia arrumar minha coleção assim também, né? Para quem é do universo da biblioteconomia, né, eu cheguei a cursar, mas eu só fiz começar e tranquei, um arrependimento dessas da vida. Mas, enfim, é muito comum para a gente arrumar as nossas coleções para expor, por conta da própria, enfim, próprio conceito de biblioteca. Mas aí o conceito de biblioteca é outro. Vai entrar até no conceito daquilo que você vai ter, independente se você vai conseguir ler. E aí também todo aquele acervo que você não conseguiu ler em vida vira uma antibiblioteca. E aí essa lógica da antibiblioteca é uma lógica de acúmulo. Eu tenho muitas coisas das quais eu nunca li, talvez algum dia eu leia, ou um dia eu morro e eu nunca vou ler aquilo. Isso me torna menos colecionador ou mais colecionador, né? Isso me torna acumulador compulsivo ou me torna alguém que de fato montou uma biblioteca
que está viva, né? O conceito de biblioteca viva é justamente isso, a coisa de que as coisas estão sempre em movimento. Aquilo que eu tiro, um belo dia eu acordei e fiquei com vontade de ler Homem-Aranha. Peguei lá aquela edição que está na pilha de leitura, ou que está lá na prateleira, que ainda não está plastificada, tirei do plástico e fui ler. Só que esse conceito ele foi mudando muito ao longo do tempo. Você vai ter colecionadores de gibi que muitas vezes sequer vão tirar do plástico e vão sempre manter as edições ali em exposição. Em uma exposição eterna. Nunca vão mexer e elas vão sempre ter ali aquelas edições guardadas, né? Ou para o cupim comer, ou para a traça comer, ou enfim, ou até mesmo para mofar e nunca mais seriam utilizadas para nada. Verdade seja dita, isso também acaba virando até um lado do colecionismo que a gente que é leitor não consegue compreender. Porque a gente que é leitor acaba sendo alguém que vai pensar muito mais na leitura, na praticidade, do que no enfeitar a estante. Mas, Igor, não é hipocrisia da tua parte a gente não pensa na coisa do enfeitar a estante? Não é hipocrisia não, porque quando você pensa em enfeitar a estante, parece até que é assim, é aquela coisa que não é manuseada ou que não é útil. Aí você vai, por exemplo, para outros campos do colecionismo, como a moeda, que muitas vezes se torna um objeto colecionável, mas não é usado. Ou até o action figure. Será que até que ponto que o action figure, uma vez que ele é poseado e é colocado na vitrine, e aí ele é um objeto colecionável? Ele é mais colecionável porque todo dia eu mudo de pose do boneco, ou se eu simplesmente botar ele numa pose só e ficar ele lá naquela pose pro resto da vida? Assim é o gibi. O gibi se torna menos colecionável se eu leio ou se eu simplesmente deixo na estante plastificada. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas a verdade é que, por mais que eu critique, eu, Igor, o colecionador que mantém tudo no plástico e nunca lê, eu não posso afirmar que ele é menos colecionador que eu que leio e tiro do plástico. Por mais raiva, por mais que eu me esperneie aqui no chão, por mais que eu crie 1000 argumentos, eu não vou poder me dizer que sou mais colecionador que essa pessoa. Porque se existe no mundo do colecionismo uma série de conceitos, de tornar até mesmo um tecido, pega um tecido vira um tipo de tecido, se é um tecido mais plastificado, se é um tecido mais maleável, ele vira um objeto colecionável porque de acordo com muitas dessas regras, ele se torna sim um objeto colecionável. Porque assim, o gibi, o buraco é mais embaixo. O gibi você vai ter, por exemplo, a problemática do formato. O gibi formatinho da Abril, por exemplo, você tinha ali os seguintes dizeres. Edição de colecionador, número 1. Quantas edições da Abril você tinha um negócio desse? Ou porque tinha um tipo de papel diferente na capa, mais brilhoso. Ou porque o próprio papel de dentro do miolo também era um papel mais, sei lá, diferenciado. Você vai ter, né, reiterando, né, a editora Abril, embora tinha muitos dos seus formatinhos de papel jornal e tudo mais, você vai ter edições, um tipo de papel muito frágil, que com o tempo, mais bem cuidada que ela seja, ela vai ficar frágil. Mas você tinha naquela época também as edições de capa dura, que eram até as edições da revista Gibi, com a edição rara de festa junina. Pois muito bem. Você vai ter também, até antes disso, as várias coleções, tanto da revista O Gibi, que era pela antiga Jornal o Globo, que se tornou RGE, e você vai ter a concorrente também, criando uma coleção, e pessoas pegando todas essas coleções e guardando. Mas originalmente o gibi foi feito para ser um objeto descartável. E aí você vai ter, por exemplo, as edições que valem milhões. Action Comics, número 1, Detective Comics, número 27, Amazing Fantasy, número 15, e por essa vai. Mas basta ter um pequeno dano, que edições que valem milhões baixam para 1000. E aí eu não tenho uma edição dessa. Me torna menos colecionador?
Porque também nem tudo é questão de avanço. Ah, mas uma edição encadernada capa dura é outra coisa, Igor. Será? Pega Pedra Mortal, por exemplo. Vocês gostam? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com exemplo, né? Pega Pedra Mortal, por exemplo. Pedra Mortal, na época que saiu a edição capa dura, muita gente preferiu muito mais a edição da editora Abril, que é daquela coleção Graphic Novel, do que essa edição da Panini. Por quê? Porque a coloração da editora Abril era a coloração original e que tornava a história bem mais macabra, bem mais violenta, bem mais, digamos, expressionista. Porque você tinha toda a página da Bárbara levando um tiro, toda avermelhada, alaranjada, deixando a cena bem mais sangrenta, bem mais terrível. Então, querendo ou não, mesmo o próprio autor querendo recolorir, a pessoa vai preferir a edição anterior e essa edição anterior vai ficar mais rara e, portanto, mais procurada do que a edição de capa dura. E aí você está entrando numa coisa de que, assim, toda edição rara é uma edição colecionável? Não necessariamente. Os meio tankobons, com o tempo, vão ficando cada vez mais raros de se encontrar. Porém, o paradoxo disso tudo é que também elas estão encalhadas aonde quer que elas estejam sendo vendidas. Porque você vai ter hoje os mangás sendo vendidos em formato Kazemban, que compilam bem mais páginas, sendo capa dura ou não, mas ou tendo um papel melhor, ou tendo extras, ou realmente sendo edições que compilam bem mais do que só o tankobon, para, embora ser mais caro, você ter uma coleção menor e ocupar menos espaço. E aí a lógica para ser colecionador vai mudando de acordo com essas coisas que eu vou apresentando. Porque no caso aí do mangá, que é o exemplo mais recente aqui, eu vou pensar no espaço. E não no formato. E não na raridade. E não na questão de se eu vou ler aquilo ou não. Ou se eu vou ter a edição para ler ou a edição para guardar. Colecionar acaba sendo, para mim, uma relação muito mais de quanto mais eu estou confortável, mais isso me torna um colecionador. E Chico, como assim? Porque a coleção vai refletir quem eu sou, quem você é, as suas escolhas, seja de espaço, de formato, de como você usa, de como você se conecta com a sua coleção, de como você atribui preço a ela, de como você também atribui a sua forma de consumo para adquirir aquele objeto colecionável. Porque ali vai refletir as suas escolhas, a ponto de que, independente de como seja a sua coleção, se ela tenha 2 edições ou tenha 20 mil exemplares, ela vai te trazer aquilo de você chegar no final do dia, ao final do expediente, na sua casa, no conforto do seu lar, olhar para a sua coleção e dizer: quão orgulhoso eu estou da minha coleção. É isso, eu trouxe algumas reflexões. A priori, eu gosto de fechar um pouco a narrativa, mas eu acho que, pelo menos dessa vez, eu vou deixar essa narrativa em aberta, porque eu quero saber de você que coisas passaram pela mente de vocês enquanto vocês assistiram esse vídeo. Obrigado a você que veio até o final, que sempre vem até o final dos vídeos, seja os vídeos de meia hora, seja os vídeos de 10 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, não importa. A você que sempre vem até os finais dos vídeos, sem reclamar, eu me agradeço de coração, porque eu sei que se eu fosse um canal grande, ninguém reclamaria, né? Então, um beijo, um abraço, um bom domingo, fique com Deus e até próximo esse negócio de quadrinho colecionável, coleção